Olá, queridos amigos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a professora Rita Borges e hoje vou falar um pouco sobre a relevância das pesquisas nos instrumentos de avaliação institucionais e de cursos. Trabalho já com avaliação institucional e de cursos desde 2004, antes do INEP, avaliando instituições de ensino, avaliando cursos por esse Brasil afora. E também trabalho como assessora de legislação e projetos educacionais num centro universitário no Rio de Janeiro e presido a comissão própria de avaliação, já no segundo mandato. Por gostar tanto de avaliação, é que hoje estou falando com vocês sobre essa relevância. Por que é tão relevante pesquisar, buscar conhecimento, construir conhecimentos em relação às avaliações? Por que é tão importante para as instituições estarem atentas às normativas, às metodologias que elas vão utilizar nos processos de avaliação para a sua comunidade interna e para a externa? Lembrando que a criação do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, o SINAS, através da Lei 10.861, de abril de 2004, representou um marco na história da avaliação da educação superior brasileira. Esse sistema, ele instituiu de uma forma integrada a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, o ENAD, estabelecendo igualmente que a avaliação das instituições, considerando necessariamente as 10 dimensões que são definidas pela lei. Um dos grandes objetivos do SINAS é melhorar a qualidade da educação superior, orientando a expansão de sua oferta. E tem, entre outros e outros objetivos. A avaliação realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior constitui um referencial básico para que os processos de regulação e de supervisão da educação superior, para que haja a promoção e a melhoria da qualidade do ensino. Então, lembrando que avaliamos as IES e avaliamos os cursos de graduação. Quando se avalia as IES, procuramos identificar a missão, o perfil da instituição, a sua atuação na sociedade, por meio de atividades, cursos, programas, projetos realizados, considerando sempre as diferentes dimensões institucionais. Agora, quando avaliamos cursos de graduação, procuramos identificar o projeto formativo e as condições de ensino que são ofertadas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica. Ambas utilizam procedimentos e instrumentos diversificados e se baseiam nas visitas in loco por comissões de especialistas das respectivas áreas do conhecimento. Como, por exemplo, eu sou especialista em educação, então eu avalio a área da educação, principalmente a pedagogia, quando se trata de cursos de graduação. E também, por ser pedagoga, faço avaliação institucional por ter a experiência do todo, tanto dentro de uma universidade ou faculdade, centros universitários, como também as escolas. Algumas reflexões que julgo importante para a pesquisa. Primeiro, entender que o sistema de avaliação ele pode ser verificado e aferido de forma integrada por diferentes atores, os gestores, os professores, os estudantes, avaliadores e a sociedade civil.
é uma poderosa ferramenta para a orientação da gestão, seja ela no âmbito público ou no privado. A qualidade acadêmica com critérios e indicadores para a formação de profissionais. E a criação e regulamentação da qualidade da educação superior. Também vamos pensar sobre a avaliação que tem que ser considerada como uma política de Estado e não de governo. Então, ela se perpetua. Os processos são realizados por meio do sistema eletrônico desenvolvido para dar credibilidade, tecnologia, transparência e agilidade. Mas por que as pesquisas são importantes? Entendemos que a finalidade da avaliação ela é construtiva, ela é formativa e também emancipatória. Por meio da participação, envolve-se a comunidade e busca-se um comprometimento com relação às mudanças. Por meio de um processo permanente e do envolvimento de toda a comunidade, busca-se criar uma cultura de avaliação nas instituições de educação superior, principalmente. A busca da qualidade. Aí a gente cria uma série de perguntas. Como articular os princípios da avaliação da educação superior com a finalidade regulatória do Estado? Como é que eu vou fazer? Como que as instituições devem se organizar para que a avaliação ela tanto seja a finalidade regulatória do Estado, como os princípios da avaliação, ela vai buscar sempre a qualidade do ensino. E o processo de expansão? Como ampliar a oferta e atender à demanda de formação acadêmica para uma sociedade em constante transformação? Então, é necessário uma pesquisa profunda. Quando falamos, por exemplo, de educação à distância, em relação aos polos, há que se considerar uma pesquisa regional, local, para poder fazer a prospecção, né, de matrículas dos próprios cursos de polos. Então, a expansão ela deve ser cuidadosamente pesquisada. E a inovação? Efetivar mudanças nos instrumentos e procedimentos avaliativos para acompanhar o dinamismo da sociedade e os movimentos da política educacional brasileira, sem descaracterizar os princípios dos sinais. Então, os instrumentos de avaliação, de período em período, eles passam por mudanças, visando inovar e acompanhar o que está acontecendo na sociedade, as diretrizes curriculares dos cursos e buscar sempre estar na vanguarda do conhecimento. E os processos? Como podemos garantir a participação de docentes em processos de construção de instrumentos e a consonância com as diretrizes de formação acadêmica e profissional. Então, a questão do processo de avaliação, ele tem que levar em conta essas diretrizes. Quem eu quero formar? Para atuar em quê? Com que competências e habilidades esse profissional precisa ter. Daí, precisamos criar os processos. Os docentes, eles geralmente estão no banco de avaliadores dos sinais, do qual eu faço parte, no Cadastro Nacional de Elaboradores e Revisores de Itens, na qual o docente poderá participar, nas comissões assessoras de área, atuando durante o ciclo avaliativo, que são 3 anos, e nas diretrizes de prova, como por exemplo, para o ENAD. Eles são capacitados a elaborar itens de prova, acompanham os indicadores de qualidade dos cursos,
e obtém a orientação de avaliação in loco, os docentes que são avaliadores. E a participação dos estudantes, quando a gente pensa no ENAD, garantindo a conscientização dos discentes, dos estudantes, na avaliação e o comprometimento com a qualidade do seu curso. Participação no sistema de inscrição. E também, quando precisa, solicitação de dispensa na IES ou no próprio INEP. É preciso criar um sistema de informação que permita acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico das IES e dos cursos de graduação. E essa é toda a tentativa do INEP através das avaliações institucionais e de cursos. Formar docentes da educação superior para a construção e aplicação desses instrumentos de avaliação. Periodicamente, os avaliadores passam por capacitações nos novos instrumentos, nas novas normativas. Estarmos atentos às inovações é uma concepção inovadora do instrumento de avaliação institucional, por exemplo. Então, hoje, nós temos a figura do relato institucional, que compromete a IES na sua autoavaliação, reforçando as ações da comissão própria de avaliação e o planejamento e a execução das ações propostas no plano de desenvolvimento institucional. Processos de autoavaliação como subsídio para a tomada de decisão da gestão institucional. Inclusão de indicadores novos como indutores, por exemplo, processos de internacionalização da educação superior, tão necessárias às instituições. Afinal, vivemos num período de grande globalização. Ter uma política efetiva de egressos é muito importante. Se formamos, queremos saber onde eles estão, o que estão fazendo, se estão brilhando no mercado. Precisamos dessas informações. A inovação tecnológica e a própria propriedade intelectual. Eu gostaria de dizer que esse instrumento ele é dividido em 5 eixos. O eixo 1 está ligado ao planejamento e à avaliação institucional e atende às dimensões 8, incluindo o relato institucional. Já o eixo 2 é o desenvolvimento institucional, que atende às dimensões 1 e 3. Já no eixo 3, são as políticas acadêmicas, que atendem às dimensões 2, 4 e 9. No eixo 4, são as políticas de gestão, atendendo às dimensões 5, 6 e 10. E o eixo 5 é a infraestrutura, que vai atender à dimensão 7. Através desses eixos, a comissão própria de avaliação cria o instrumento de avaliação a ser aplicado nas IES para estudantes, professores, colaboradores e sociedade civil. Não esquecer nunca dos requisitos legais e normativos, que são as orientações regulatórias do Conselho Nacional de Educação. As políticas, por exemplo, de educação ambiental, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. E também a questão da acessibilidade. A importância da pesquisa para a qualidade da educação. Dinamizar o processo de avaliação, integrando instrumentos, espaços e momentos. Acompanhar o desenvolvimento do ciclo avaliativo dos sinais. Garantir o processo de avaliação das IES e dos cursos de graduação, como um referencial que assegure o padrão mínimo de qualidade em todos os cursos de graduação. Quais são as consequências da avaliação? Para a sociedade, informação.
Para o Estado, desenvolvimento de políticas públicas. Para as instituições de educação superior, desenvolvimento do seu PDI, revisão de sua missão, de seus planos, de seus métodos e a sua trajetória. E para os estudantes, a orientação efetiva. A avaliação institucional, segundo o presidente da CONAS, já lá em 2004, em Brasília, ele dizia que a avaliação é a grande impulsionadora de mudanças no processo acadêmico de produção, que é responsável pela disseminação de conhecimento que se materializa na formação de cidadãos e profissionais e no desenvolvimento de atividades de pesquisa e de extensão. Então, os sinais, ele prevê a avaliação das instituições, a avaliação de cursos e a avaliação dos estudantes. Na avaliação institucional, no caso, para avaliação das instituições de ensino superior, são utilizados procedimentos e instrumentos diversificados, entre eles a autoavaliação, que ela é interna, feita pela própria comissão própria de avaliação, e a avaliação externa, in loco, que são os avaliadores, que é a avaliação institucional. Já na de cursos, para conduzir essa avaliação, o ideal é que se tenha uma comissão interna de avaliação do curso, em cada curso, com atribuições de avaliar o projeto pedagógico, as condições de ensino, analisar os dados obtidos, relatórios gerados pela CPA, no processo anterior, por avaliações externas e produzir diagnósticos. Sugerir ações acadêmicas e administrativas. Avaliar os instrumentos e propor alterações, se necessário. Sugerir outros aspectos a serem avaliados. Assessorar a própria comissão própria de avaliação na elaboração de novos instrumentos. Avaliar os diagnósticos, as análises e relatório de dados. Determinar ações acadêmicas e administrativas no âmbito de sua competência. Encaminhar propostas aos órgãos superiores. A política de estruturação de uma avaliação institucional, nas IES, devem sempre considerar um conjunto de indicadores de desempenho, aliando os aspectos qualitativos e quantitativos, dinâmicos, continuamente reavaliados e adequados para que o processo de avaliação seja efetivamente proveitoso para a IES. A avaliação institucional ela não se dá só no momento da aplicação do instrumento. A avaliação institucional e de cursos, ela é contínua. Ela inicia desde o início do próprio semestre até o final do ano. Então, há de se considerar sempre essa avaliação mais formativa. Bom, e pressupõe compromissos, né? A saber, o aluno, os gestores, os professores, os colaboradores, eles precisam dar a sua opinião. O que você pensa sobre a sua instituição de educação superior? Então, existe o compromisso do corpo docente, ele precisa participar respondendo o questionário, ele precisa avaliar os resultados desse processo de autoavaliação para qualificá-lo cada vez mais e melhorar os indicadores do curso. Ele precisa também participar sempre de reuniões quando da avaliação de seu curso. E, da mesma forma, o estudante, como os colaboradores, como a própria sociedade civil. Então, a avaliação institucional ela é um processo desafiador, é contínuo, é integrado e é crítico e reflexivo. Ele visa sempre produzir melhorias no fazer político-pedagógico. O plano de desenvolvimento institucional
e os projetos pedagógicos de cursos são dinâmicos. Eles precisam estar sempre em processo de desenvolvimento, precisam gerar mudanças, garantindo a qualidade institucional, criando sempre uma cultura de avaliação a partir da conscientização de sua importância para as IES. Na verdade, a avaliação institucional é uma ferramenta poderosa para as mudanças necessárias na educação, visando a constante melhoria e a maior aproximação com a sociedade contemporânea. Em breves palavras, eu falei sobre a importância da pesquisa no âmbito da avaliação institucional e de cursos, falei um pouquinho sobre a comissão própria de avaliação, que é a avaliação interna, e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, agradecer o IPAE pelo convite e dizer que estou à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Muito obrigada, paz e bem para vocês.